Fala pessoal, tudo certo? Vamos continuar aqui a nossa maratona de matemática básica. A aula de hoje é, quem sabe, a aula mais importante dessa maratona. Lembrando que é uma maratona de matemática básica pensando para o vestibular. Ou seja, a gente não está aqui fazendo tintim por tintim. A gente está dando dicas importantes de coisas mecânicas que a gente vai usar para o vestibular. Hoje a aula é sobre operações com fração, ou seja, soma, subtração, multiplicação e divisão. Fechou? Uma coisa é o seguinte, quando você vai trabalhar com uma fração, a gente sempre vai pensar na pizza. Porque lá na pizza é o exemplo mais clássico pra gente pensar em fração, né? A pizza a gente divide em 8 pedaços, né? Então a gente consegue de lá tirar algumas coisas, algumas ideias sobre fração. Uma coisa importante de operar fração é, seja o menos mecânico possível. Tente pensar de maneira lógica. Então vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos e vamos começar, ó. A primeira conta é 1/4 mais 2/4. É só pensar na pizza, né? Pensa na pizza. Você dividiu a pizza em 4 pedaços. É 4 pedaços porque a gente pensou no denominador, né? Ó, denominador é 4. Você dividiu a pizza em 4 pedaços. Aí você vai comer 1/4. Depois você vai comer mais 2/4. Ao final, quantos quartos você comeu? Ué, se eu comi 1/4, depois 2/4, eu comi ao final 3/4. Então a gente tem que pensar de maneira lógica. Pensa na pizza, na dúvida. Na dúvida, pensa na pizza, tá? Então eu tenho 1/4 mais 2/4, eu tenho 3/4. Fechou? Então sempre que o denominador, o número de baixo, for igual, é só somar os caras de cima. O problema, claro, é quando o denominador não é igual. Pensa assim, ó. Eu comi 2/5 da pizza, depois eu comi mais 2/3 da pizza. Quanto que eu comi da pizza? É difícil a gente pensar nisso, né? A gente só consegue pensar quando a pizza é dividida no mesmo tanto, né? Lá no exemplo de cima, a pizza era dividida em 4. Agora eu tenho que pensar a pizza dividida em 5 e depois dividida em 3. Então vai ser difícil que a gente conseguir operar isso sem que o denominador seja igual. Por isso, para que a gente consiga operar isso, o nosso primeiro passo é transformar ambas as frações no mesmo denominador. É por isso que a gente faz o que a gente faz. Não é uma regra. É porque se não for o mesmo denominador, é difícil compreender a soma ou a subtração. Beleza? Para a gente conseguir transformar no mesmo denominador, a gente vai precisar transformar essas frações em outras frações que numericamente têm o mesmo valor. Tá? Então uma coisa é importante. Eu vou pegar essas frações e eu vou transformar o denominador em um denominador comum. Para fazer isso, a gente faz o MMC, o mínimo múltiplo comum. Mas não necessariamente precisa ser o MMC. Já vamos falar sobre isso, tá? Mas a gente foca em encontrar o MMC. Beleza? O MMC, então, é um número que é múltiplo de 5 e também é múltiplo de 3. Perceba que existem vários números que são isso, né? Por exemplo, o 15. O 15 é múltiplo de 5 e ele também é múltiplo de 3. Mas o 30 também, né? O 30 é múltiplo de 5 e ele também é múltiplo de 3. Mas perceba, MMC é o mínimo múltiplo comum. Ou seja, entre todos os múltiplos, a gente vai pensar no menor valor possível. Nesse caso, então, é o 15. Tenta sempre fazer isso de cabeça. Encontrar o menor múltiplo que você conseguir de cabeça. Sem ter que operar do ladinho lá, fazendo o MMC. Eu vou fazer um exemplo aqui só para vocês lembrarem como é fazer o MMC. Mas tenta sempre fazer de cabeça, para ser mais rápido. A gente está pensando no nível médio, né? No vestibular. Então o nosso MMC aqui é 15. Ou seja, a minha fração vai ficar toda sobre 15, né? Toda sobre 15. Aí vamos lá. Para fazer MMC, a gente divide embaixo, multiplica em cima. Então vamos lá. Ó. 15 dividido por 5 dá 3. Aí você faz 3 vezes 2. 6. Mais, porque o sinal é de mais. Divide embaixo, multiplica em cima. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2. Opa, 10.
Perceba que o que eu estou fazendo aqui, ó, se eu quisesse, ao invés de ter feito 15 em tudo, eu poderia ter separado, né? Isso daqui é a mesma coisa aqui, ó. 6 sobre 15 mais 10 sobre 15, né? São duas nomenclaturas diferentes que valem a mesma coisa. Perceba que se eu simplificar a fração, ó, o 6 eu dividi por 3 e o 15 por 3, volta a ser... Opa, dividir por 3 dá 2, né, tonto? E o 15 por 3 dá 5. Volta a ser o 2/5 que está lá, tá? É porque essas frações têm o mesmo valor. E o 10 também, ó. Se eu dividir o 10 por 5... Aqui era 15, né? E o 15 por 5 fica... Fiz tudo errado, né? Dividir o 10 por 5 fica 2. Dividir o 15 por 5 fica 3. Ou seja, 2/3. Volta a ser o anterior. Então, numericamente, o valor de 6/15 e 2/5 é o mesmo. Enquanto o valor de 2/3 e 10/15 é o mesmo. Então tem que ser a mesma fração. É isso que está acontecendo. Fechou? Aí é só somar, né? 16 mais... Opa, 6 mais 10 dá 16. Tudo isso sobre 15. Aí essa aqui é a resposta, porque não dá para simplificar, né? Se desse, a gente simplificaria. Mas como não dá, a gente deixa assim. 16/15. Fechou? Então, sempre que eu for somar ou subtrair frações, eu preciso transformá-las no mesmo denominador para a gente conseguir operar a fração. E é por isso que a gente faz o MMC. Fechou? Próximo exemplo. Agora é uma subtração. A subtração é o mesmo esquema, né? É só pensar na pizza. Se eu comi na pizza, né? É que a pizza... Vamos pensar que sobrou 2/8 da pizza. E você vai comer 1/8. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 1/8, né? Quando a gente faz com o mesmo denominador, fica fácil. O duro é quando não está no mesmo denominador. Por isso, é importante que você faça o MMC. Então vamos lá, ó. 2/7 menos 1/3, o MMC entre 7 e 3 é 21. Perceba que é igual ao anterior, né? A única coisa que eu fiz foi multiplicar os números, ó. No anterior também, eu fiz 5 vezes 3, que dá 15. Aqui eu estou fazendo 7 vezes 3, que dá 21. Quando os denominadores forem números primos, ou seja, números divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo, é só multiplicar eles que você encontra o MMC. Então vamos lá. O MMC é 21, a gente divide embaixo e multiplica em cima. 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 2, 6. Menos, porque o sinal é de menos. 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 1, 7. Beleza? Quero que você perceba que 6 sobre 21, né? De novo, vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Depois eu apago. 6 sobre 21 é exatamente a mesma coisa que 2 sobre 7. Se eu dividir em cima por 3 e embaixo por 3, eu encontro o valor. Do mesmo jeito que o nosso querido 7 sobre 21 é a mesma coisa que 1 sobre 3. Se eu dividir em cima e embaixo por 7, eu encontro 1/3. Né? Então, eu estou operando aí os mesmos valores. Bom, 6 menos 7 dá menos 1 sobre 21. Essa é a nossa resposta. Menos 1 sobre 21. Johnny, eu preciso pôr em decimal? Não precisa. Deixa em fração mesmo. Não mexe com decimal. Não mexe, deixa com fração mesmo. A tendência aqui, eu sempre vou preferir trabalhar com fração do que com decimal, tá? E na hora da resposta, lá numa questão aberta de vestibular, você pode deixar a fração sem problema nenhum. Beleza? Próximo. 5/8 mais 5/6 menos 1/3. Aqui a gente vai ter que fazer a MMC com 3 números, certo? Se você pensar bem bonitinho, você vai perceber que se eu multiplicar todo mundo, vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Porém, eu quero que você tente pensar. Vou dar 5 segundos para você tentar pensar um número que é múltiplo de 8, de 6 e de 3. Vai lá, ó. Conseguiu? Conseguiu? Eu encontrei, ó. 24. 24 é múltiplo de 8. 8 vezes 3, 24. É múltiplo de 6. 6 vezes 4, 24. E é múltiplo de 3, né? 8 vezes 3, 24. Johnny, meu bombonzinho, eu não encontrei o 24. Como eu faço? Legal. Quando você tem soma ou subtração de várias frações, faz o MMC. Como que é mecanicamente fazer o MMC? Vou fazer em roxo aqui do lado, ó. Você pega os 3 números que você quer encontrar o MMC. Nesse caso, 8, 6 e 3.
e você vai começar a dividir eles por números primos. Os números primos começam com 2, depois é o 3, depois é o 5, depois é o 7 e assim por diante. Então vamos lá. Algum desses números dá para dividir por 2, que é o primeiro primo? Dá. Se eu dividir o 8 por 2 fica 4. Se eu dividir o 6 por 2 fica 3. O 3 não dá por 2, então você mantém ele aqui, ó. Algum desses números que sobrou dá por 2 ainda? Dá. 4 por 2 dá 2, o 3 não dá, você mantém, o 3 não dá, você mantém. Algum desses números dá por 2? Dá. O 2, né? Aqui fica 1, aqui não dá, então fica 3, aqui fica 3. Algum deles dá por 2? Não dá mais por 2. Vamos pro próximo primo. Dá por 3? Dá. Ó, por 3, aqui fica 1 mesmo, né? O 3 por 3 dá 1, o 3 por 3 dá 1. O seu MMC é o resultado da multiplicação desses números. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 3, 24. Então, caso você não encontre de cabeça, faz o MMC. Fechou? Aí vamos lá. Divide embaixo, multiplica em cima. 24 por 8 dá 3. 3 vezes 5, 15. Mais 24 por 6, dividido por 6, dá 4. 4 vezes 5, 20. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes menos 1 dá menos 8. Fechou? Aí eu tenho 15 mais 20, que é 35. 35 menos 8 dá o famosíssimo 27. Né? 35 menos 8 dá o nosso famosíssimo 27. 27, então, sobre 24. Essa daqui pode ser sua resposta, né? Mas dá para simplificar. Como eu sei que dá para simplificar? Porque na aula passada eu te ensinei critérios de divisibilidade. E eu sei o que o 27 dá por 3, né? Porque 2 mais 7 dá 9. E o 24 também dá por 3, porque 2 mais 4 dá 6. Então eu consigo simplificar em cima por 3. E embaixo eu consigo simplificar por 3. Né? 27 dividido por 3 dá 9. E 24 por 3 dá 8. Por isso, o nosso resultado aí é 9 sobre 8. Fechadaço? Sim? Fechou. Então, para a gente operar, né, somar ou subtrair frações, é necessário que a gente faça primeiro o MMC e depois que a gente só opere a parte de cima. Se for uma soma, você soma. Se for uma subtração, você subtrai. Fechou? Vamos pro próximo? O próximo, então, a gente entra na multiplicação. A multiplicação é a mais simples de todas. Por quê? Porque na multiplicação é só multiplicar o numerador com o numerador, né? O cara de cima com o cara de cima. E o denominador com o denominador. O cara de baixo com o cara de baixo. Então, olha só. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 7, 21. A multiplicação é muito mais fácil. Multiplicação de fração, multiplica em cima, multiplica embaixo. Uma coisa interessante é que você pode simplificar valores com de cima com o valor de baixo. Por exemplo, ó, em 7 sobre 8 vezes 6 sobre 5, tanto 6 quanto 8, o valor que está em cima quanto o valor que está embaixo, são números pares. Ou seja, dá para dividir por 2. Então você pode simplificar, ó. Você pode simplificar. O 6 por 2 fica 3, desde que o 8 fique 4. Você pode dividir em cima por um número, desde que você faça o mesmo embaixo. Então, em cima eu divido por 2, o 6 vira 3. Embaixo, o 8 divide por 2, o 8 vira 4. Aí você multiplica a fração, né? Multiplicação de fração, multiplica em cima, multiplica embaixo. 7 vezes 3, 21. 4 vezes 5, 20. Fechou? Então, sempre que você for operar, tem que simplificar. Ah, Johnny, mas se eu não simplificasse? Aí você tem que simplificar no final. O seu resultado ia dar 42 sobre 40. Você tinha que dividir em cima e embaixo por 2 de qualquer forma. Só muda a ordem que você faz isso. Fechou? Porém, quando eu tenho muitas multiplicações em sequência, simplificar facilita a conta. Então, por exemplo, ó, 3 sobre 4 vezes 1 sobre 3 vezes 2 quintos, ó, eu tenho um 3 em cima, eu tenho um 3 embaixo.
Divido por 3, aqui sobra 1, né? Não vou nem colocar. E embaixo também, 3 fica 1. Aí eu tenho 2 em cima e um 4 embaixo. Então o 2 vou dividir por 2, vai sobrar 1 também, né? Aqui sobrou 1, aqui sobrou 1. Aqui vai sobrar 1 também. Desde que eu divido embaixo por 2, né? Um 4 por 2 fica 2. Então perceba o que sobrou aqui, ó. Sobrou 1 sobre 2 vezes 1 sobre 1 vezes 1 sobre 5. Isso facilita a sua operação, né? Multiplicação de fração, multiplique em cima, multiplique embaixo. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, enquanto 2 vezes 1 vezes 5 dá 10. Então a multiplicação é mais fácil, né? É só multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Beleza? Divisão. A divisão tem uma propriedade muito interessante. Por quê? Dividir por um número é a mesma coisa que multiplicar pelo seu inverso. Ou seja, toda vez que você tiver uma divisão, basta você escolher uma das frações. Nesse caso, estou escolhendo 1/3. Aí você vai inverter a operação, né? O dividir vira vezes. E aí você inverte a fração. 1 sobre 3 vira 3 sobre 1. Dividir por um número é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Beleza? Aí você aplica a multiplicação, né? Multiplique em cima, multiplique embaixo. 5 vezes 3 dá 15. 8 vezes 1 dá 8. Fechou? Mesmo esquema embaixo, ó. 3 dividido por 7... Opa, 3 sobre 7 dividido por 5 sobre 7. Você escolhe qualquer uma delas, mas é só uma que você vai inverter, tá? Escolhe qualquer uma delas, vou escolher o 5 sobre 7. A divisão vira multiplicação desde que você inverta a fração. Aí perceba que eu tenho um 7 embaixo, um 7 em cima. Aí já era, né? Porque ele virou 1, 3 vezes 1 dá 3, e 1 vezes 5 dá 5. Ou seja, a minha resposta é 3/5. Legal? Aí é o seguinte, aí na descrição tem uma lista de exercícios. O exercício 4, é a dica 4 essa, né? O exercício 4, exatamente, é referente à aula de hoje. Então vai lá, tenta fazer os exercícios. A partir de agora nesse vídeo, eu vou resolver aqueles exercícios. Tá? Mas tenta primeiro. Tenta, depois você volta aqui e vê como é o resultado, para bater o gabarito. Fechou? Vamos lá então. Voltamos. Vamos às operações então. Vamos conferir esse gabarito aí. Se liga. Bom, o A é uma soma. Primeiro passo, você olhar se o denominador é igual, ele é, né, 3 e 3. Então é só somar em cima, né? Então vai ser 1 mais 4 dá 5 sobre 3. Está resolvido. Fechou? Próximo. 1 sobre 3 mais 3 sobre 2. O denominador é diferente. Vamos ter que fazer MMC. MMC entre 3 e 2. Pensa aí, um cara que é múltiplo de 3 e é múltiplo de 2. Como tanto 3 quanto 2 são primos, é só multiplicar eles, né? 3 vezes 2, 6. Aí divide embaixo e multiplica em cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11 sobre 6. Não dá para simplificar, deixa assim mesmo, né? Próximo. Meio mais 5 quartos. O número que é múltiplo de 2 e o múltiplo de 4. 4, né? Divide embaixo, multiplica em cima. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mais 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 5, 5. 2 mais 5 dá 7 sobre 4. Fechou? Sim? Próximo. 1/3 mais 5 meios mais 5 sextos. Fala pra mim o número que é múltiplo de 3, de 2 e de 6. 6, né? Aí divide embaixo, multiplica em cima. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. Mais 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5 dá 5.
15 mais 5 dá 20. Mais 2, 22. Perceba que dá para simplificar. Dá para dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Então você simplifica. 11 dividido por 3 é a nossa resposta. Fechou? De boa? Próximo. 1 sobre 3 mais 3 sobre 2 mais... Deixa eu botar aqui as respostas. Mais 1. Quando o número era inteiro, né? Embaixo dele o denominador é 1, né? É como se fosse sobre 1. Então a gente tem que fazer a MMC entre 3, 2 e 1. Pense pra mim. O número que é múltiplo de 3 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 1. 6 de novo, né? 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, né? Opa, quase fiz errado. 3 vezes 3, 9. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 1, 6. Divide embaixo, multiplica em cima. Sempre isso, né? Isso é igual. 2 mais 9 dá 11, mais 6, 17. 17 sobre 6. Fechadaço? Sim ou não? Avançamos? Próximo. Menos 4 dividido por 3. Né? Menos 4 sobre... contrário, desculpa. 4 terços menos 2 terços. É 3 e 3, né? Já tá tudo igual. O denominador. Então é só subtrair. 4 menos 2 dá 2. 2 sobre 3. Próximo. 3 meios menos 1 sobre 3. Vamos lá. MMC entre... Vou fazer um pouquinho mais pra frente, só pra gente não bater aqui, né? Ó. MMC entre 2 e 3 dá 6. Divide embaixo, multiplica em cima. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. Menos, porque é o sinal de menos. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 9 menos 2 dá 7. 7 sextos. Próximo. 1 sobre 2 menos 5 sobre 4 mais 2 sobre 3. MMC entre 2, 4 e 3. Pensa aí rapidão. Um número que é múltiplo de 2 é múltiplo de 4 e é múltiplo de 3. 12. Na dúvida faz lá do lado, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Entre 2, 4 e 3. Aí dá por 2, aqui fica 1, aqui fica 2, aqui mantém o 3. Aí dá por 2 de novo, né? Aqui mantém 1, aqui fica 1, aqui mantém o 3. E aí dá por 3. Na hora que você multiplica 2 vezes 2 é 4, vezes 3, 12. O MMC então é 12. Voltando. Divide embaixo, multiplica em cima. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes menos 5 dá menos 15. Mais 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Isso vai ser igual então a 6 mais 8. 6 mais 8 dá o famosíssimo 14. 14 menos 15 vai dar menos 1 sobre 12. Fechou? Próximo. 1 sobre 3 mais 5 sobre 2 menos 5 sobre 3. 5 sobre 6. Mesma história. MMC entre 3, 2 e 6. Vamos lá. Com certeza vai ser o 6, né? Um número que é múltiplo de 2, é múltiplo de 3 e é múltiplo de 6. Divide embaixo, multiplica em cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. Menos 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. 2 mais 15 dá 17. 17 menos 5 dá 12. Dá para simplificar, né? Dividir em cima por 2. Dividir em cima por 6, né? E embaixo por 6. Isso vai dar exatamente 2, né? 2 sobre 1 é o próprio 2.
Ou só pensar, né? 12 dividido por 6 dá 2 também. Fechou? Beleza? Próximo. 1 sobre 3 menos 3 sobre 2 menos 1. Lembrando que quando é um número inteiro, o denominador é 1. Então eu quero o MMC entre 3, 2 e 1. Deu 6 de novo, né? Deu 6 de novo. Divide embaixo, multiplica em cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Menos. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. Menos. 6 por 1 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. 2 menos 9 fica menos 7. Menos 7 menos 6 dá menos 13. Menos 13 sobre 6. Fechou? De boaça? Essas são as operações com soma e subtração, né? Vamos avançar. Agora, a gente vai fazer as multiplicações e as divisões, né? Vamos lá. 1/3 vezes 2/3 dá o famosíssimo multiplica em cima, multiplica embaixo. Então, 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 3 dá 9. Vou colocar aqui na frente, porque tá ficando sem espaço, né? Podemos colocar a nomenclatura assim, ó. 2 sobre 9. Não tem problema. Próximo. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 3. Multiplica... Ah, esse aqui é bom, dá pra simplificar, né? Cortar o 3 com 3. O que sobrou pra gente foi o 1 em cima e o 2 embaixo. Então isso dá meio. Perfeito? Perfeito. Próximo. Meio vezes 5/4 vezes 1/3. Não dá pra simplificar ninguém, né? Então você vai multiplicar em cima, depois multiplicar embaixo. Isso vai ser 1 vezes 5 vezes 1 dá 5. Sobre 2 vezes 4 dá 8. Vezes 3, 24. Então 5 sobre 24. Multiplicação é mais fácil, né? 1 sobre 3 vezes 7 sobre 2 vezes 5 sobre 6. De novo, não dá para simplificar. Multiplica em cima, multiplica embaixo. 7 vezes 5 dá o famoso 35. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 6, 36. Não dá para simplificar, deixa assim mesmo. Próximo. 1/3 vezes 3 sobre 2 vezes 2. Lembrando que quando o número é inteiro é sobre 1. Aí dá para simplificar, né? Porque eu tenho um 2 aqui e eu tenho um 2 aqui. Eu tenho um 3 aqui e um 3 aqui. Tá? Em cima sobrou 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E embaixo sobrou 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Então minha resposta... Eu cortei todo mundo, né? Então minha resposta aqui é 1. Beleza. Fechou? A multiplicação é mais fácil, né? Multiplicar em cima, multiplicar embaixo. Quando dá pra simplificar em cima e embaixo, você simplifica. Fica esperto, mano. Fica esperto. Você só pode cortar desse jeito quando for só multiplicação. Quando for soma, eu não faço isso, né? Olha lá. Ó. Vamos ver um aqui, ó. Percebe que eu não cortei esse 2 com esse 2. Não pode quando é soma. Só pode quando é multiplicação. Fica esperto. Não vai ficar saindo cortando todo mundo aí. Próximo. 1/3 dividido por 2/3. Aqui é divisão, né? Na divisão você pega uma das frações, troca a operação, né? Então dividir vira vezes e você inverte uma delas. Inverte. Dá para simplificar o 3 com 3. Aqui fica meio. Fechou? Tem mais? Ah, tem na outra folha, né? Aqui, ó. Que. Vou deixar assim porque aqui já é outra questão, não tem nada a ver. Que 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 3. Vou fazer aqui em cima, tá? Aí tem mais espaço. Então, ó, 3 sobre 2. O dividir vira vezes, né? Desde que você inverta a fração. Dividir por um número é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Multiplicação de fração, multiplica em cima, multiplica embaixo. 9 sobre 2. Fechou? Próximo. Meio dividido por 5/4. Então, meio vezes dividir por um número
é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Você só inverte uma delas, hein? Divide embaixo por 2, em cima por 2. Aí multiplica em cima, multiplica embaixo. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 5 dá 5. Próximo. Aí é o que eu tenho multiplicação e divisão. Não tem problema. Olha só, vai ficar 1/3 vezes 7 sobre 2. E aí dividir por um número é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então você multiplica pelo inverso. Fechou? Aí perceba, ó, que se eu fizer, na hora que eu for fazer multiplica embaixo, multiplica em cima, eu vou fazer 3 vezes 2. Isso vai dar 6. Dá para simplificar, né? Ó, 3 vezes 2 dá 6. Simplificado. Em cima sobrou um 7. 7 vezes 1 vezes 1. E embaixo ficou 1 vezes 1 vezes 5. Que dá 5. 7 quintos. E o último. O vídeo tá ficando gigantesco, né? Tá gigantesco. 1 sobre 3 vezes 3 sobre 2. Aqui, se não tem ninguém, é o número 1, né? E aí você vai lá e multiplica pelo inverso. O 2 sobre 1 vira 1 sobre 2. Posso simplificar esse 3 com esse 3. Lá em cima só sobrou 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá 3. 1 vezes 2 dá 4. Por isso, a resposta é 1/4. Finalmente acabamos o vídeo mais longo da história. Fechou? Alguma dúvida? Espero que tenha sido útil. Na próxima aula, na maratona, vai ser um videozinho bem mais rápido, ele vai ser bem mais trivial, pode ficar tranquilo, tá? Mas é porque esse conteúdo ele realmente é o mais importante. É o que a gente mais usa aí no vestibular, quando a gente lida com fração. Fechou, gente? É isso que eu tinha. Um beijo pra vocês e tchau!